Tarso, que eu acho tão lindo que a primeira jornada se chama a jornada do despertar, né? Que a gente desperta para a gente. A segunda é a jornada da consciência, que vai ser a parte sistêmica, né? Sim. E esta é a jornada do atender, o que você diz, esse de movimento, né? Em relação aos outros, mas também a gente na prática. Porque se a gente olhar a palavra atender, dá a impressão de que é atendimento ao outro, a sala de atendimentos, né? E a jornada do atender não está falado atender o outro, é atender, porque a gente atende o outro atendendo a gente mesmo e além, o que a gente vai ver agora. É um E interatender. É um eu interatender. interatender. Por quê? Porque Interatender. também vamos atender, ou seja, no final vamos atender aos outros supervisionadamente. Esse é um ponto importante nesta última jornada, a terceira, né? Que a gente vai atender, se atender, mas também vai atender outras pessoas com supervisão, Sim. né? Por que a gente decidiu assim? Porque a gente percebeu que tem muitas formações, quase todas, na verdade, em que as pessoas saem da formação e a maioria não se sente como forte para constelar. Autorizada, Isso. né? Não se Uhum. sente Segura. suficientemente seguro. Exato. E então, com esses quatro módulos que vão fazer esse movimento de se atender e atender o outro com supervisão, vai ser construído um ambiente de segurança onde a gente pode errar, porque é importante no começo poder errar, porque dos erros a gente aprende a não errar. Se a gente foi formatado para ou formatada para aprender que a gente não tem que errar, mas como você não erra se antes não sabe como fazer? Então, erro é uma forma de aprender também. Só que erro com estrutura se transforma em aprendizagem. Erro sem estrutura se transforma em caos. Posso ler um trechinho aqui? Claro, lógico. Hellinger diz que um mestre nunca foi um discípulo, e um discípulo nunca será um mestre. Sabe por quê? Porque o mestre vê, por isso não precisa ser ensinado. O discípulo, não. Ele sim espera ser ensinado e por isso não vê. Então, o programa do atender é você se colocar na posição de mestre que vê. Então, o ver significa que, ao mesmo tempo, você está se vendo e está vendo o outro, e você não está na condição de discípulo pensando o que o mestre faria se ele estivesse aqui? Como ele reagiria? Mas ao contrário, imagina habitar um lugar onde você compreende os fluidos, as forças que estão presentes e que estão fazendo o movimento no cliente e você percebendo, está vendo também você. Então, por exemplo, você percebe o movimento um dos movimentos clássicos, né, que conforme está no próprio livro do Bert, né, que é eu vou com você. Uma pessoa faz com que a sua vida seja uma espécie de dublê de uma outra pessoa. Então, ela não está vivendo a própria vida. Então você percebe isso, você vê isso. Ou, por exemplo, se a pessoa tem uma criança ferida, ela está na criança ferida. Ela não quer entender porque não quer sair da criança ferida. Esse é um movimento. Quando você vê, você não precisa de um mestre para falar assim: "Ah, isso daí é criancinha ferida". Aquilo vem. Vocês estão compreendendo qual que é a diferença? Fala aí, Dani. É porque você está falando. Aqui, gente,
Eu encontrei o meu lugar aqui nesta escola porque a gente tem visões, às vezes, diferentes, mas isso é riquíssimo. Segundo o que você está falando, estou vendo que a primeira jornada a gente aprende a ser mestre de si mesmo, de si mesma, porque a gente entra dentro. Na segunda jornada, a gente aprende ou entra no papel de discípulo ou discípula que aprende do mestre Bert Hellinger e de outros, enfim. E na terceira jornada, você une as duas coisas e sai isso diferente, né? Que você vai colocar no mundo, que é seu próprio estilo, Jeito. jeito, forma, espírito, não sei, a palavra que você queira, né? Por isso que é tão completo. Agora, pessoalmente, eu tenho um problema com a palavra mestre, né? Eu não É, acredito que existam mestres, sim, assim. sim. E aí eu vou, talvez, a igreja e tudo, né? É, Né? Mas deixando nessas palavras, seria assim, mestre de si mesmo, de si mesma. mestre de si mesmo. É esse daí que nós estamos falando, né? Exato. Depois, discípulo, porque a gente tem que aprender a técnica, os conceitos, tudo que o Bert e outros escreveram. Mas depois, colocar, como você diz, tudo, a primeira jornada e a segunda jornada na liquadora e fazer Liquidificador. liquidifica, Liquidificador. liquidificador e vai sair isso, Então, você percebe que quando movimentos. você, no terceiro etapa do curso, começar a atender com esse olhar, a gente pode dizer, atender vendo, quando você estiver vendo e atendendo, na verdade, você está fazendo a melhor forma de aprender, que é ensinando. O Richard Feynman, que ganhou 2 prêmios Nobel, fez o Projeto Manhattan e é uma figuraça, tocava bango, aquele que faz tic tic tuc tuc tic tic tuc tuc. Ele é uma figura mesmo. O Richard Feynman, ele tem um processo de ensino que é, se você quer aprender, ensine. Pegue o tema que você quer aprender e dê aula sobre isso. Fala assim, hoje eu vou ensinar para você sobre constelação. Mesmo que você não saiba. Ele tem uma frase legal, ele fala, se alguém te disser, eu entendo física quântica, não acredite, ninguém entende física quântica. E Justo. mais ou menos eu falo, se alguém te disser, eu sei o que são as constelações, eu ensino constelações, caia fora, porque não ninguém sabe o que são as constelações. É verdade. As pessoas têm ideia de uma parte, de outra, se aproximam por aqui, por ali, mas não sabem, né? Eu acho que nós sabemos porque é muito mais do que a gente conhece, né? É o que a gente estava falando, eu acho que ontem, né? Que a gente passou de constelar-se, não, passou de constelar o outro a constelar-se e no meio de tudo isso surgiu constelar a humanidade junto com a gente, né? Então, está como que se expandindo o alcance das constelações. E às vezes, esse se expandir foge um pouco de nosso radar, do que a gente compreende realmente. Mas, na verdade, atender, a gente atende o tempo todo, às 24 horas, né? É como, podemos estar constelando constantemente, porque a constelação é uma vivência constante, perpétua, tudo é constelação, né? Então, tudo tem esse movimento. Então, aproveitar, sim, aproveitar, estar dentro do campo da constelação, campo entre aspas. Esse é outro tema bem bacana de conversar, né? Quando a Então, gente. não é, você vê, Dani, não é o curso que vai falar assim, agora a gente nós vamos atender. Vai ser a É, própria pessoa que vai falar, "Ah, nossa, agora entendendo. é isso que isso é o próximo passo. É natural que seja isso. Para a gente crescer, eu só vou agora aprender atendendo.